Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa para vocês. X-Men vs Vingadores, a ameaça de Lúcifer. A história possui o roteiro de Stan Lee, desenhos de Jack Kirby e arte final de Chick Stone. A HQ corresponde à edição número 9 da revista dos X-Men volume 1 e foi publicado em 1965. Tá gostando? Então vamos girar com as ideias. Depois de passar por um nevoeiro, finalmente a tripulação de um transatlântico consegue ter uma boa visão depois que o Sol aparece no Atlântico Norte. Contudo, com o desaparecimento da neblina, um perigo se torna visível, um enorme iceberg. E quando os homens daquele enorme barco percebem a ameaça, já é tarde demais. Mas felizmente, 2 raios luminosos cortam o ar, deixando o bloco de gelo em pedaços. Ao ver aquilo, a equipe fica confusa, mas o alívio de escapar da colisão fatal foi muito maior. E entre as centenas de passageiros a bordo, apenas um pequeno grupo fica sabendo do ocorrido. E o responsável pela misteriosa rajada se encontra fraco devido ao enorme esforço. Seu nome é Scott Summers, mais conhecido como Ciclope da equipe dos X-Men. Percebendo sua exaustão, seu amigo Weyden, que também é da equipe, o ajuda. Ao carregá-lo, um casal de idosos, pensando que o jovem adolescente estava enjoado devido ao movimento do navio, comenta que essa nova geração não é tão forte quanto a deles. Pouco tempo depois, no quarto do navio, Bob Drake, que é o Homem de Gelo, usa seu poder para criar alguns cubos de gelo para refrescar seu amigo. E Jean Grey, que é a Garota Marvel, guia os cubos telecineticamente até ele. Depois, Hank McCoy, que é o Fera, também conforta oferecendo um chá gelado. Durante aquela reunião, Ciclope, que estava liderando a equipe durante a viagem até a Europa, recebe uma transmissão telepática do Professor X, que é o líder deles. Durante o contato, ele diz que está em uma caverna secreta procurando um vilão chamado Lúcifer, que foi justamente o responsável pela privação do uso de suas pernas. Enquanto desce mais e mais fundo naquela caverna desconhecida, ele envia sua localização e diz que se por acaso for morto por Lúcifer, Scott terá que seguir em frente junto com a equipe em busca de seus sonhos. Mas o rapaz pede para ele parar de avançar e aguardar a chegada da equipe para não ter de enfrentar o vilão sozinho. Mas a comunicação é encerrada com a interrupção do próprio Lúcifer, que já havia preparado uma armadilha. Mas antes do professor se esborrachar no chão, ele liga um dispositivo em sua cadeira que o deixa em segurança, impedindo que ele caia. Mas como o vilão já havia previsto que Xavier poderia estar precavido, envia um demônio de areia artificial para pegá-lo. E finalmente o Professor X é subjugado. Ao ficar frente a frente com o inimigo, Xavier saca uma arma e dispara. Mas o safado consegue desviar por pouco e diz que se ele for ferido, todo mundo estará condenado. Enquanto isso, os X-Men que já estão em terra firme se encontram passeando pela rua aguardando mais informações do professor. Naquele momento, o príncipe de Asgard, conhecido como Thor, chega naquele mesmo local sendo guiado por seu martelo e logo em seguida os outros Vingadores chegam. Voltando para a caverna que fica a centenas de metros abaixo, Professor X pergunta para Lúcifer qual a relação entre o mundo estar em perigo e ele se machucar. E o vilão responde dizendo que preparou uma bomba térmica grande o suficiente para explodir todo o continente e que os circuitos dela estão sincronizados com a batida de seu coração. Ou seja, se Lúcifer morrer, a bomba irá explodir causando uma destruição incalculável.
E como se não bastasse, ele se conecta em outro aparelho e usa um impulso mental para lançar um raio iônico direcionado para os X-Men. Mas o professor, que é muito esperto e habilidoso, usa seus poderes telepáticos para avisar seus alunos que conseguem desviar do raio iônico no último segundo. Com todo aquele perigo, os adolescentes se preparam para o pior vestindo seus uniformes e em seguida recebem mais instruções do professor, que explica que eles devem usar todos os seus poderes para se defender de Lúcifer. Porém, não podem atacá-lo, pois a mudança em seu ritmo cardíaco irá desencadear um problema muito maior. Entretanto, os Vingadores que estavam ali para impedir um perigo que nem eles mesmos conheciam, aparecem dizendo que o martelo do Thor havia detectado um grande mal naquele lugar e exigem explicações. Ciclope diz que eles estão em uma missão que pertence apenas aos X-Men e pede para eles se afastarem. Mas como o martelo não parava de reagir, a tensão só aumentou e Ciclope atacou primeiro. Com o ataque surpresa, o martelo cai no chão e Anjo tenta pegá-lo, mas não consegue. Capitão América aproveita a chance e lança seu escudo, mas Anjo consegue desviar. E quando o objeto se aproxima de Fera, ele usa suas habilidades para tentar pegar, mas acaba se atrapalhando. E quando o gigante o pega pela roupa tentando impedir uma briga entre as duas equipes, já é tarde demais, pois a batalha já havia começado. Nesse meio tempo, Lúcifer, que já estava enfurecido, diz que vai matar Xavier naquele momento. E para escapar da morte, ele dispara uma onda de choque mental potente bastante para atordoá-lo, porém sem feri-lo. Então o vilão começa a ficar com a mente confusa e seus sentidos vão enfraquecendo até ele ficar inconsciente. Voltando à superfície, o conflito entre os heróis continua da pior forma. Thor, que já estava sem paciência e prestes a dar uma surra no Homem de Gelo, acaba sendo impedido por Xavier telepaticamente, e o mesmo pede para cessar o ataque, explicando toda a situação para o Deus do Trovão. E o mesmo concorda. Então ele diz ao Homem de Gelo que não tem mais nada a temer dos Vingadores enquanto quebra facilmente sua barreira. Em seguida, ele interrompe a luta entre os heróis e explica de forma breve toda a situação, e todos chegam à conclusão de que os X-Men podem cuidar de tudo, e vão embora confiando a missão aos mutantes, lhes desejando boa sorte. Então os adolescentes ficam aliviados por ninguém ter sido ferido, e Professor Xavier aparece em seguida para guiá-los até a caverna. Depois de uma demorada descida, finalmente o grupo se une com seu querido líder, e partem rapidamente até o topo da bomba. Então Xavier, sem perder tempo, usa seus poderes para vasculhar a parte interna da gigantesca bomba. Porém, a bomba começa a pulsar e Fera diz que os batimentos de Lúcifer começou a diminuir. Então o Careca espertamente dá um jeito de dividir seus poderes mantendo o batimento cardíaco do vilão enquanto continua procurando o detonador. E quando finalmente consegue encontrar, pede para Ciclope atacar com intensidade máxima, condensando suas rajadas em um único microfeixe com extremo cuidado. Enquanto ele dispara, o nervosismo toma conta dos presentes, mas como Ciclope é muito bem treinado, consegue ter sucesso na missão. Com isso, o Professor Xavier, cheio de orgulho do seu aluno, o agradece enaltecendo seu valor como um grande herói. Com o problema resolvido, Xavier acorda Lúcifer e o mesmo diz que levou 10 anos construindo aquela bomba que os X-Men destruíam em minutos. E o telepata diz que sempre estará por perto para impedir qualquer plano diabólico que ele tiver, e que nunca irá esquecer o fato dele nunca mais poder andar por culpa do vilão. E o manda ir embora. Lúcifer pergunta por que ele está o liberando, e Xavier diz que os X-Men juraram sempre combater o mal sem machucar ninguém, e que para ele já é suficiente derrotá-lo.
e que nunca haverá nenhum lugar no mundo em que ele consiga escapar dos X-Men. Então o malfeitor vai embora sentindo na pele a maior derrota de sua vida com muita frustração. Bom, meus amigos, essa foi mais uma história completa para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e um comentário. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de tudo e se tornar um habitante do Planeta Vital. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.